Irmãos, abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Neemias. Enquanto você abre a sua Bíblia, a irmã Laila pediu para compartilhar o testemunho dela. E ela está dizendo assim: olha, a paz do Senhor, meu nome é Laila, queria contar meu testemunho, como Deus foi maravilhoso na minha vida. Estava em um processo de habilitação, foi muito difícil, mas em todo o tempo Deus me mostrava o quanto Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E para a honra e glória dEle, passei no exame, estou habilitada. Deus é bom o tempo todo. Olha que bênção. Irmã Laila está aí? Lá atrás. Deus abençoe, parabéns por essa vitória. Vamos dar um glória a Deus bem forte aí, meus irmãos. Neemias, capítulo de número 6. Assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus bem forte. Nós estamos falando aqui nas quintas-feiras sobre o tema reparadores de brechas. E eu queria muito a sua atenção essa noite para essa mensagem, porque a esperança do meu coração é que possamos sair daqui hoje abençoados por Deus. Mais do que isso, saímos daqui hoje orientados por Ele. Vale um amém aí nessa noite? Diz assim, Neemias capítulo 6, o verso de número 1, diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Vamos orar, queridos? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite por tua palavra. Pedimos a ti, Espírito Santo, que o Senhor possa derramar sobre nós tua graça, tua misericórdia, teu favor, e que a tua palavra, ó Deus, venha de encontro ao nosso coração essa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, queridos, por favor. Irmãos, Neemias foi um homem que Deus escolheu para restaurar os muros de Jerusalém, para erguer novamente os muros de Jerusalém. E quando Neemias ele está nesse processo de reconstrução dos muros, quando ele está levantando os muros, se levanta o inimigo, Tobias e Sambalate, ou Sambalate e Tobias. E esses dois homens se levantam como inimigos de Neemias, inimigos do povo de Deus. E o maior objetivo de Sambalate, de Tobias, era de parar a construção dos muros, era parar aquilo que Neemias estava fazendo. O maior objetivo de Sambalate era impedir que aquilo que estava nas mãos de Neemias acontecesse. Então o que acontece? Esses dois homens vão se levantar contra um projeto na vida de Neemias. E aí o versículo de número 2 diz assim, olha comigo por favor, olha comigo o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congregue-nos juntamente nas aldeias no Vale do Ouro, porém eles queriam fazer-me o quê? O mal. Queridos, é algo tão interessante porque Neemias, ele recebe o convite agora de Sambalate para que eles pudessem estar juntos, mas Neemias percebe que o desejo de Sambalate era fazer o mal contra a vida dele, era fazer o mal contra a vida de Neemias, parar um projeto de Deus, parar uma obra que Deus havia colocado nas mãos de Neemias para concluir, que era a construção dos muros de Jerusalém. E Neemias, ele está ali trabalhando, levantando os muros, e quando Sambalate faz o convite para ele, Neemias não vai para aquele convite,
Porque Neemias entendeu, esse homem quer o meu mal. O que Sanbalate faz? Sanbalate então ele vai fazer cartas. Ele fez algumas cartas e começou a enviar para Jerusalém, e as cartas que ele enviava para Jerusalém falavam mentiras acerca de Neemias. Olha onde nós vamos chegar essa noite. E ele dizia nas cartas assim: olha, Neemias, o que você está fazendo porque você quer ser o rei em Jerusalém. O que você está fazendo, a reconstrução dos muros, você está fazendo para o seu próprio ego. E aí então Sanbalate começou a levantar falso contra a vida de Neemias, escrevendo cartas, mandando essas cartas, ou essa carta para Jerusalém. Olha comigo na sua Bíblia, o versículo de número 5, olha comigo por favor, versículo de número 5, diz assim: então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo, com o que, gente? Com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: tu e os judeus intentam rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que tu puseste os profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Percebe uma coisa, irmãos? Sanbalate, no desejo de parar Neemias, ele escreve uma carta falsa contra Neemias. Ele está dizendo assim: olha, Neemias, está todo mundo sabendo que esse projeto que você está fazendo de construir os muros, você tem um único objetivo: se tornar o rei em Jerusalém. Você está fazendo isso, você está se rebelando. E Sanbalate, ao escrever essa carta, meus irmãos, qual é o desejo dele? Parar a obra, parar um projeto de Deus na vida de Neemias. O projeto de Sanbalate é parar a obra que está nas mãos de Neemias. Então o que ele faz? Ele tenta levantar falso, ele levanta uma mentira, preste atenção, ele levanta uma mentira contra Neemias, ele levanta um falso testemunho contra Neemias. Por quê? Porque o desejo dele é único, o desejo dele é parar Neemias, o desejo dele é parar aquilo que está nas mãos de Neemias. Se você olha o versículo de número 9, olha comigo por favor, o versículo de número 9 diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não a efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias está dizendo assim, gente, o objetivo de Sanbalate, ao levantar testemunho contra mim, é que eu largue essa obra. Versículo de número 9, ele está dizendo: tudo que o inimigo está levantando contra mim, o objetivo dele é que eu largue a obra, que eu deixe de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu deixe de fazer aquilo que é um projeto de Deus para mim. E aí Neemias faz uma oração e ele diz: Deus, fortalece as minhas mãos, para que eu não largue aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Neemias está orando: Deus, o inimigo está levantando contra mim, para eu parar, mas eu oro hoje: Deus, fortalece os meus braços, para que eu não abandone esta obra. Preste atenção que eu quero dizer para você essa noite. Sanbalate está levantando uma carta, falso testemunho contra Neemias. Ele quer parar a vida de Neemias, ele quer destruir Neemias, ele quer parar um projeto na vida de Neemias. O versículo 9 está dizendo, Neemias, o próprio Neemias está dizendo que todo esse projeto era para que Neemias largasse aquela obra. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos, a Bíblia diz que 52 dias depois, Neemias conseguiu concluir a obra.
Neemias conseguiu edificar os muros. Neemias conseguiu fazer o que Deus colocou nas mãos dele. Neemias não parou aquele projeto. Neemias foi até o final. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Mas por quê? Por que Neemias conseguiu chegar até o final? Se ele tem um inimigo tão feroz contra ele, levantando falso testemunho. Se você olha, queridos, no versículo de número 23, de número 13, vai dizer que Sambalate, olha para mim, Sambalate, além de escrever cartas e ameaçar Neemias, Sambalate pagou para que alguns profetas pudessem entregar uma palavra profética para Neemias errada. Um profeta, escuta isso, um profeta foi até Neemias e disse para Neemias assim: Neemias, você tem que entrar dentro do templo, Neemias. Neemias, entra no templo, Deus está te mandando entrar no templo. Só que Neemias falou assim: peraí, se eu entrar no templo, vai dar errado. Quem entra no templo é o sumo sacerdote, eu não sou isso, eu não posso entrar no templo. Se eu entrar, eu vou cometer um erro, eu vou cometer um pecado. E aí Neemias diz assim: olha, eu fiquei atento, porque aquela palavra do profeta não era para mim, mas o profeta estava corrompido, porque buscavam erro na minha vida, queriam que eu fizesse alguma coisa de errado, para então poder agora me parar. Mas Neemias está dizendo: eu não cedi a isso, porque eu entendi que aquele profeta estava corrompido, então eu simplesmente continuei a obra que Deus colocou nas minhas mãos. Ele está dizendo assim: olha, eu não sou alguém que larga a obra. Ele está dizendo, ele diz assim: eu não sou alguém que largo aquilo que Deus colocou na minha mão, eu não sou aquele que deixa as coisas pela vontade. Neemias diz isso, ele diz: eu vou concluir. E em 52 dias ele conclui o que Deus colocou nas mãos dele. Mas por quê, irmãos? Porque o versículo 1, preste atenção onde nós vamos chegar essa noite, porque o versículo 1 diz, vamos ler? Volta no versículo 1, porque olha só o que eu estou pregando para você essa noite. Sambalate mandou cartas contra Neemias, porque ele queria que Neemias parasse. Ele levantou uma mentira contra Neemias. Sambalate, ele fez o profeta se corromper, para induzir Neemias ao erro, mas Neemias não errou, ele não se submeteu àquilo, ele cumpriu, ele construiu os muros em 52 dias, mas por quê? Por causa do versículo 1, que é onde eu quero aprender com você essa noite, porque o versículo 1 diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e nele não havia o quê? Me ajuda a pregar, não tinha o quê? Não tinha brechas. O que Deus ministrou no meu coração hoje para compartilhar com vocês? Sambalate inventou mentiras contra a vida de Neemias. Olha para mim. Contratou um profeta para falar, para induzir Neemias ao erro. Sambalate queria que Neemias largasse a obra, largasse a construção dos muros. Só que Neemias conseguiu concluir a obra. Por quê, irmãos? Porque no muro que ele estava levantando não haviam, me ajuda a pregar, não haviam brechas. Então o que eu aprendo aqui esta noite? Que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nas tuas mãos, o sonho que Deus colocou no teu coração, aonde Deus quer levar você, o nível que Deus tem para fazer na tua vida, vai acontecer ainda que o inimigo se levante, ainda que Tobias e Sambalate levante contra a tua vida, vai acontecer se nos muros que você está construindo não houverem brechas.
A gente está falando esses dias sobre sermos reparadores de brechas, e o texto é muito claro, porque o inimigo quer parar Neemias. Meus irmãos, eu e você temos também inimigos que querem nos parar. Satanás quer parar você. Quantos que tem às vezes o sentimento de inveja no coração quer te parar? Quantas pessoas querem te parar, querem bloquear você? Quantas situações? Mas eu quero que você entenda comigo essa noite. Da mesma forma que Neemias tem uma palavra de Deus, ele tem uma ameaça do inimigo. Mas o que fez Neemias ficar de pé e chegar aonde Deus queria que ele chegasse, é porque no muro que Neemias está levantando não tem brechas. Quando tentaram derrubar Daniel, quando quiseram parar Daniel, a Bíblia diz que os homens que queriam parar Daniel, buscaram dia e noite na vida de Daniel um motivo, buscavam brechas na vida de Daniel, para que eles pudessem se levantar contra a vida dele. Eles queriam parar Daniel, eles queriam levantar contra a vida de Daniel. Por quê? Porque eles queriam parar um projeto de Deus na vida dele, eles queriam parar o que Deus tinha para a vida de Daniel. Então o que eles buscavam? Eles buscavam brechas, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram, porque em Daniel não havia falhas, em Daniel não haviam brechas. Quando Satanás está rodeando, passeando no mundo, e ele chega diante de Deus, Deus diz para ele: vistes o meu servo Jó, homem o quê? Me ajuda, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do... Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Satanás, você viu lá que eu tenho um servo que na vida dele não tem? Por isso eu abençoo ele, por isso ele é o mais próspero da terra, porque na vida dele não tem brechas. O inimigo quer destruir eu e você. E o que ele está buscando em mim? O que ele busca em você? Qual é o que ele está de olho na nossa vida? Ele quer encontrar na nossa vida o que, gente? Brechas. Porque se ele encontra brechas, ele vai parar. Se ele encontrar uma brecha, ele entra na tua vida. Se ele encontra uma brecha, ele vai te acusar. Se ele encontrar uma brecha, ele vai acusar a sua consciência. Se ele achar uma brecha, ele vai usar alguém para te lembrar de uma falha, ou de um erro, ou de uma brecha na tua vida, para parar você. Se ele encontrar uma brecha, ele vai diante de Deus com aquela brecha, como se fosse uma autorização, uma legalidade, um requerimento, para dizer para Deus, para dizer para Deus que aquilo não pode acontecer na tua vida, porque na tua vida ainda tem alguma brecha. 52 dias Neemias cumpre o que Deus tinha para fazer, mesmo com o inimigo se levantando, mas é porque Neemias construiu um muro que não tinha, gente, brechas. O inimigo pode inventar mentiras ao seu respeito, mas se a tua vida é uma vida sem brechas, a mentira vai bater em você e vai cair por terra. Deus vai te honrar, Deus vai fazer você chegar onde Ele quer, porque se você tomar uma decisão de construir uma vida sem brechas, Deus vai cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Muitos anos atrás, uma pessoa aqui dessa igreja, que não está aqui mais, escreveu uma carta contra mim. Escreveu uma carta dos dois lados, contra a minha pessoa. Falava mal de mim, falava mal da minha esposa, e dizia que eu era infiel ao meu casamento. Essa pessoa escreveu essa carta, tirou xerox, espalhou no bairro inteiro, irmãos, no bairro Belo Vale, colocou na caixa de correio de um monte de gente, pôs aqui, publicou no Facebook, fez o que quis. Muitos leram essa carta, chegou para mim, eu li. Era carta de Sambalate contra a minha vida. Nós ainda estávamos no Castelo Vida, a igreja estava no Castelo ainda, quando isso aconteceu. Se você ler o livro Casa Mal Assombrada, lá eu conto os detalhes disso. E aí, meus amados irmãos,
Era uma carta que era para acabar com o meu ministério. Era uma carta que era para acabar com o meu casamento. Era uma carta que era para acabar com a minha família. Quem fez, fez de caso pensado. Quem fez, fez para acabar com tudo. Distribuiu para todo canto aqui no bairro. Faz parte da história dessa igreja isso. Mas louvado seja Deus, porque aquela carta não abalou a estrutura da Batista Vida. Na época nós não perdemos um membro sequer desta igreja. Não abalou o meu casamento. Por quê? Porque inventaram o que quiseram, falaram o que quiseram, mas para a glória de Deus não havia na minha vida brecha. Tinha minha esposa comigo o tempo todo, as pessoas, os membros da igreja, a liderança da igreja, todo mundo com tudo acompanhando, me acompanhando, não tinha brecha. Então quem fez, perdeu tempo, gastou dinheiro tirando xerox, gastou tempo escrevendo, ficou envergonhado, não deu em nada. Por quê? Porque aquilo que o inimigo quer levantar falso, se o inimigo tenta levantar um falso contra a sua vida, sabe o que estão falando de você? Falaram isso, se estão levantando falso contra você, não fica nem vermelho, não gasta tempo nem para ficar vermelho. Sabe por quê? Se não tem brecha na tua vida, se não tem brecha na tua história, Deus vai te honrar, Deus vai cercar a tua vida. O que tem para acontecer da parte de Deus na tua vida, vai acontecer. Ele vai te levar onde Ele quer que você chegue. Ele vai fazer de você quem Ele deseja que você seja, porque o que Deus tem para ti, ninguém toma. Diga glória a Deus bem forte aqui essa noite. Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Sabe o que nós precisamos? Uma vida sem brechas. A gente precisa de uma vida sem brecha. Por isso que essa campanha é poderosa. Ainda bem que você está aqui essa noite. Ainda bem que nós viemos hoje. Deixa eu ver glória a Deus aqui hoje, meus irmãos. Sabe por quê? Deus vai usar a palavra de hoje para trazer um alerta para você, para trazer um alerta para mim. E o alerta de Deus hoje para a igreja é: fecha as brechas, porque o que eu te prometi eu vou cumprir na tua vida. Há um crente aqui que pode dizer um glória a Deus essa noite. Neemias está construindo os muros, mas o muro que ele constrói sem. Que tipo de vida que a gente está construindo? Que tipo de casamento a gente está construindo? Que tipo de história nós estamos construindo? Se você está construindo uma história sem brecha, podem falar o que quiser, pode levantar quem quiser levantar, pode falar o que quiser falar. Se a nossa vida estiver sem brecha, os muros que Deus nos levantou para construir, nós vamos construí-los. Os muros de Neemias aqui hoje representa a nossa vida. Diga comigo: a minha vida não pode ter brecha. Diga: a minha vida sem brechas. Cutuca teu irmão, fala para ele: irmão, sem brechas. Qual é o intuito de Sanbalate? Levantar falso contra Neemias, para Neemias largar a obra. Neemias largar o quê? A obra. Largar o chamado de Deus. O inimigo quer que você largue. O inimigo quer que você deixe. O inimigo quer que você abandone projetos, sonhos. Mas olha que coisa interessante. Se a nossa vida estiver cercada, sem brechas, o inimigo vai levantar, mas ele vai cair. Você está comigo aqui essa noite? Olha o que diz o versículo 15 na sua Bíblia. O versículo 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul. Em quanto tempo, gente? Em quanto tempo? 52
52 dias. No tempo determinado por Deus, as coisas acontecem na nossa vida. No tempo determinado por Deus, aquilo que você vem construindo, uma hora aparece. Uma hora você pode dizer, consegui. Uma hora você vai ver os muros prontos. Talvez você está tentando construir uma história. Talvez você está tentando construir uma empresa. Talvez você está tentando construir um ministério. Talvez você está tentando construir uma família. Talvez você está tentando construir uma história. Eu queria dizer para você, todo dia feche as brechas e continue construindo. Nem que seja um tijolo por dia, mas continua construindo. Uma hora você vai poder dizer, a obra está pronta. Uma hora você vai poder orar e vai poder dizer, consegui. Construí a história da minha família, edifiquei minha família, edifiquei meus filhos, consegui, edifiquei minha vida, consegui, estou edificando o meu ministério, consegui, realizei meu sonho. Quem quer comigo para dizer glória a Deus aqui essa noite? Neemias, ao invés de ele ficar perdendo tempo com as coisas, ele fez duas questões. Ele não parou de construir e não deixava o quê? Brechas. Ele dava um passo adiante, mas sempre olhava atrás, para reparar o que, gente? As brechas. Hoje eu queria orar com vocês, e eu sinto no meu coração que Deus quer cumprir promessas na vida de muitos aqui. Eu sinto no meu coração que esta é uma noite de resposta para muitas pessoas, de muitos porquês, muitos questionamentos, que talvez você vem fazendo ao longo dos últimos dias, e talvez você veio para o culto hoje, e o seu maior sonho era que Deus falasse com você para te dar uma resposta, e Deus está ministrando no meu coração para te dizer, que Ele está te respondendo, feche as brechas, que a obra vai sair. Sabe qual é a oração que nós precisamos fazer essa noite? Hoje a gente precisa fazer uma oração, trazendo a nossa memória, como se a gente voltasse numa obra, para conferir os muros, se neles existem o que, gente? Brechas. Essa noite eu queria hoje convidar você, sabe, para você fazer uma análise assim no seu casamento. Será que tem alguma brecha aí no seu casamento? Será que você está dando brecha no teu casamento? Talvez teu casamento não está como você queria, ou sonhava, ou escuta alguém dizer. Mas eu queria que você hoje não distraia. Eu termino em alguns minutos, mas eu queria muito que você pensasse, ou permitisse que o Espírito Santo hoje direcionasse você. Será que tem alguma brecha no teu casamento? Será que você não está dando brecha no teu casamento? Talvez introduzindo coisas que você sabe que você não deveria introduzir no seu casamento, atitudes que você não deveria ter. Às vezes uma má resposta que damos à esposa ou marido, aquilo se converte numa brecha, aquilo se converte ali numa semente. Um dos dois vai dormir com aquela palavra no coração, triste, amanhece no outro dia chateado, uma palavra mal falada, aí vai para o trabalho, mas aí lá no trabalho as pessoas, ou tem alguém lá que não dá mal resposta, tem alguém lá que é gentil o tempo todo, tem alguém lá que é bacana o tempo todo, mas aí o teu cônjuge está lá, com uma brecha de todo tamanho, que talvez você causou. Então a gente precisa nessa noite, minha amada igreja, pensar, para eu edificar o muro, para eu concluir a obra, eu tenho que tampar as brechas. Sabe que tem brecha na minha vida financeira? Você quer ver uma brecha na vida financeira? Ficar enrolando os outros, falar que vai pagar e não paga, isso é uma brecha.
Todo dia você fala, não, vou fazer e não faz, não fala a verdade, fica enrolando. Pessoa enrolada, que ela é uma brecha na tua vida, porque a pessoa que você está enrolando, ela te amaldiçoa todo dia. Todo dia ela lembra de você e te amaldiçoa, porque você está enrolando. É uma brecha. É uma brecha. Você promete que vai pagar, mas nunca paga. Promete que vai devolver o dinheiro, mas nunca devolve. Isso é uma brecha na tua vida. Quer ver uma brecha na vida financeira? Dízimos e ofertas. Porque está na Bíblia isso. A Bíblia diz que se a gente não faz, o devorador detona tudo. E aí a gente não consegue entender por que os meninos tomam banho, sabonete, deixa lá, derrete, ele está indo embora. Não fecha a torneira, não apaga a luz. Aí quando vem a conta de luz, o dobro. E aí quando você percebe, as coisinhas vão saindo, vai saindo pela sua mão, assim, escapando. São brechas. Talvez você precisa fazer o quê? Reparar a brecha. Dá uma olhada na sua vida financeira. Estou enrolando alguém? Estou sendo fiel a Deus com os meus dias, minhas ofertas? Vamos fechar as brechas. Quem vai reparar a brecha na tua vida hoje? Semana passada eu disse que Deus podia usar alguém que estava do teu lado para ser um reparador de brechas na tua vida. Mas hoje eu estou pregando, o Espírito Santo diz para mim que hoje quem vai reparar as brechas não é Ele e nem quem está do teu lado, mas quem vai reparar brechas na tua vida hoje é você. Tem um crente comigo aqui essa noite. Talvez você perdeu algo porque você deu brecha. Talvez você perdeu algo importante, mas você deu brecha. Uma vida inteira você foi dando brecha, depois perdeu, já era. O que você vai fazer daqui para frente? Daqui para frente, não dê brecha mais. Tem um crente comigo aqui essa noite. Vida espiritual. Como é que está a tua vida espiritual? Você quer ver como é que a gente dá brecha na vida espiritual? Se a gente para de orar, se a gente para de ler Bíblia, aí a gente vai ficando cada vez mais frio, carnal, e aí de repente a gente está dando o quê? Brechas. Você está dando brecha na sua vida emocional? Te falaram algo, te liberaram uma palavra, aí você está deixando esse lixo entrar dentro do teu coração. Te ofenderam, falaram uma palavra para te ofender, fizeram algo para te ofender, aí você pega a ofensa, um lixo, e põe dentro do teu coração, aí você fica com uma brecha emocional de todo tamanho, você está vulnerável. Essa noite é noite da gente fechar o quê? Fechar o quê, gente? É noite da gente fazer o quê, irmãos? É noite da gente fazer o quê, irmãos? Nós vamos fechar a brecha na nossa vida, porque eu quero vencer. Quem quer vencer comigo aqui essa noite? Eu quero levantar os muros da minha vida. Quem quer levantar, digam glória a Deus aqui essa noite. Fecha as brechas da tua vida. Às vezes fica falando mentira. Mentira é uma brecha. Fica desobedecendo pai e mãe, brecha. Esta noite nós vamos fazer um concerto e nós vamos dizer: Deus, por favor, restaura a minha vida. Hoje eu vou fechar as brechas, porque eu quero ver a obra que o Senhor tem na minha vida sendo concluída. Cadê o povo da Batista Vida aqui essa noite? A gente erra, eu erro muito, todos erramos, pecamos. A Bíblia diz em 1 João 8, se dissermos não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Nós somos falhos, somos pecadores. Mas uma coisa a Bíblia me ensina, que quando eu erro, quando eu peco, eu tenho a chance de me arrepender, de pedir perdão a Deus, voltar aonde eu caí e recomer. Então eu não estou pregando essa noite dizendo que um dia você errou, já era. Não, se um dia você errou, Deus é especialista em reconstruir a nossa história, a nossa vida. Ele é especialista em nos dar uma nova chance. Quem está comigo aqui essa noite? Mas eu estou dizendo de alguém, quem sabe eu, você, que estamos todo dia andando com uma brecha aberta na nossa vida. Eu sei que está errado,
O Espírito Santo já falou para mim, mas eu continuo fazendo. Ou seja, eu estou mantendo uma porta aberta, uma brecha aberta na minha vida. Esta noite é noite de conserto, de você com você mesmo. É uma noite de conserto de você com Deus. Talvez é uma noite de conserto de você com seu cônjuge. Talvez é noite que você vai chegar em casa, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o marido, dizer para ela, dizer para ele: meu bem, hoje nós vamos fechar as